A Síria já estava muito enfraquecida pelas sanções econômicas e pela guerra civil. Mesmo com a pausa relativa dos conflitos desde 2017, 2018, o país estava esgarçado e sua própria base militar muito afetada. Com sucessivos ataques de Israel ao Hezbollah e as instalações desse grupo e do Irã no território sírio, depois do 7 de outubro, e fundamentalmente nos últimos 3 meses, aí a situação ficou ainda mais debilitada para a Síria. Assad, mesmo sem aceitar um acordo formal com os Estados Unidos, seguidas vezes propuseram a normalização da situação com a Síria, o fim das sanções, em troca do governo Assad romper com o Irã e com a Rússia e se alinhar aos Estados Unidos. A Síria nunca aceitou essa pressão. Mas, por outro lado, Assad, especialmente nos últimos 2 anos, foi tentando pacificar suas relações com o Ocidente, reduzindo a presença russa e iraniana. Nesse quadro, por motivos distintos, tanto a Turquia quanto os Estados Unidos e Israel começaram a multiplicar ações de desestabilização interna do governo Assad, incluindo o suborno a oficiais militares e autoridades civis. A Síria foi sendo estrangulada economicamente, entrando, depois da Guerra Civil, numa rota de desespero social, numa situação cada vez mais repressiva, e foram se desmilinguindo as instituições do Estado sírio, incluindo suas forças armadas. Isto foi amadurecendo as condições para esse ataque fulminante dirigido pelos grupos salafitas, em aliança com o Exército Nacional Sírio, esse ataque que acabaria com a derrubada de Assad. O protagonismo externo nesse processo, pessoal, é bom a gente prestar atenção nisso. O protagonismo externo nesse processo foi turco, que impulsionou uma aliança provisória entre o Exército Nacional Sírio e o HTS para desfechar a escalada iniciada em 27 de novembro. O Exército Nacional Sírio e os grupos salafitas antes se enfrentavam, como aconteceu na Guerra Civil, mas a Turquia patrocinou um acordo, uma aproximação entre esses dois, entre essas duas coalizões para atacar Assad. Não foram os Estados Unidos nem Israel que exerceram protagonismo nesse cenário. Esse protagonismo foi exercido pela Turquia. Combalido, o exército sírio sequer deu combate. Esvaziadas, as forças iranianas não tinham como substituir um exército sem moral de combate, o mesmo acontecendo com os russos. Iranianos e russos vinham se afastando da Síria por decisão de Assad. Veja, vocês não têm notícias de transportes de tropas iranianas ou russas para fora do país nessa crise toda, pelo simples motivo que esses assessores, essas tropas, em boa parte já tinham ido embora a pedido de Assad, que buscou, com esse relativo afastamento em relação a Irã e Rússia, melhorar suas relações com o Ocidente. O Hezbollah, que teve um peso muito importante na Guerra Civil, teve seus militantes, os militantes do Hezbollah foram retornando para o Líbano para enfrentar o regime sionista. No último ano, em massa, militantes do Hezbollah saem da Síria, militantes esses que tiveram um papel muito importante na Guerra Civil, esses militantes do Hezbollah saem da Síria e voltam para o Líbano. Portanto, a fragilidade do regime de Assad era evidente. Como uma crônica de derrota anunciada, Assad rapidamente caiu e, como se sabe, se asilou na Rússia. E agora, como é que nós poderíamos caracterizar a situação? Em primeiro lugar, como instável. Embora o HTS tenha tido a direção da ofensiva que derrubou Assad, não está garantido que essa organização seja capaz de formar um governo razoavelmente sólido, sem ser engolida por lutas
fratricidas entre os grupos salafitas, como aconteceu no passado, ou em lutas contra o Exército Nacional Sírio, contra o qual os salafitas já se enfrentaram, o Exército Nacional Sírio de influência turca, e contra os curdos ao leste. Essa balcanização pode impedir um governo estável. A Síria pode mergulhar em sucessivas guerras civis, sucessivas e paralelas guerras civis, como aconteceu com a Líbia. Essa é uma hipótese que não pode, de forma alguma, ser descartada. Em segundo lugar, ainda é dúbia a política externa que um futuro governo sírio poderia adotar. Não é correto afirmar que as forças vitoriosas sobre Assad estejam controladas pelos Estados Unidos e por Israel. Isso não é real. Não se pode afirmar isso. Por isso mesmo que o Hamas, lá em Gaza, festejou a queda de Assad. Hamas nunca teve boas relações com Assad. Os militantes vinculados ao Hamas tinham simpatia por certos grupos islâmicos que sempre combateram Assad na Síria. E o Hamas não iria comemorar uma situação política que favorecesse de maneira sólida aos Estados Unidos e a Israel. O Hamas apoiou a queda de Assad porque era oposição, porque era crítico ao Assad, e porque confia que esses grupos islâmicos, ou parte desses grupos islâmicos, não está subordinada aos Estados Unidos e a Israel. E eu concordo com esse ponto de vista. De tudo que eu pude estudar, ler e conversar, esses grupos salafitas, embora tenham sido estimulados pelos Estados Unidos e até por Israel, embora a origem da Al-Qaeda, que é a origem da Frente al-Nusra, que é a origem do HTS, embora a origem da Al-Qaeda só pode ser compreendida na aliança entre a Al-Qaeda e os Estados Unidos, embora tudo isso seja verdade, esses grupos salafitas não estão sob controle dos Estados Unidos e de Israel. Outra prova de que não estão sob controle é a própria ofensiva israelense no sul da Síria. Embora os governos dos Estados Unidos e de Israel tenham investido pesadamente na desestabilização do governo Assad, incluindo manobras de apoio e estímulo aos salafitas, isso não quer dizer que tenham domínio da situação. A propósito, se nós quisermos falar de influência estrangeira, a Turquia tem mais peso nesse momento que os Estados Unidos, a União Europeia ou qualquer outro ator. Foi o governo Erdogan, aprendi outro dia com a ex-presidenta Dilma Rousseff, que a pronúncia correta não é Erdogan, que em turco é Erdogan, que o G se lê como um H mudo. Portanto, foi o governo Erdogan que estimulou a aliança entre o Exército Nacional Sírio e o HTS na ofensiva contra Assad, atropelando até mesmo russos e iranianos. E a agenda turca não coincide necessariamente com a agenda norte-americana, muito menos com a agenda israelense. Erdogan, vou resgatar o que eu já disse no início da exposição. Erdogan tem dois objetivos fundamentais na Síria: ampliar sua presença no Oriente Médio. Lembremos que o Oriente Médio antigamente era controlado pelo Império Turco-Otomano, com exceção do Irã. O Império Turco-Otomano controlava todo o Oriente Médio. O Império Turco-Otomano, que foi destruído em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. A Turquia tinha um grande peso, um peso decisivo, um peso soberano sobre o Oriente Médio. E Erdogan deseja ampliar, recuperar, ao menos parcialmente, sua influência no Oriente Médio. Esse é um objetivo de Erdogan. O outro objetivo, destroçar as organizações curdas sírias, que podem ser um fator de desestabilização interna da Turquia, porque se ali na Síria se consolidasse ou se consolidar um Estado curdo ou uma região autônoma, essa região autônoma
curda na Síria pode apoiar, do outro lado da fronteira, os curdos turcos, desestabilizando o governo Erdogan. Esses são os dois objetivos da Turquia. Não são objetivos que coincidam com os norte-americanos ou os objetivos do regime sionista. O primeiro desses objetivos, pessoal, exige para a Turquia atrair a simpatia das massas muçulmanas, o que coloca potencialmente a Turquia em rota de colisão com o regime sionista. Não há como a Turquia recuperar espaço no Oriente Médio se ela não for vista como paladina da luta contra o regime sionista e, em certa medida, como paladina da solidariedade ao povo palestino. Portanto, a ideia de que a Turquia tem uma agenda igual à dos Estados Unidos, porque a Turquia está na OTAN, é falsa. A Turquia tem tido, o governo Erdogan tem tido um discurso muito firme contra o regime sionista e em solidariedade ao povo palestino. Até algumas medidas práticas o governo Erdogan tomou contra o regime sionista. Algum nível de embargo comercial foi adotado por Ankara. Ankara e não Istambul. Ankara é a capital administrativa da Turquia. A gente está acostumado a falar Istambul porque é a cidade politicamente mais importante. A Turquia adotou medidas práticas, algumas medidas de embargo contra o regime sionista. Muitos reclamam que ela continua, por exemplo, abastecendo o regime sionista com petróleo. É verdade. Mas a Turquia não tem como ganhar influência no Oriente Médio sendo aliada de Israel. A Turquia só tem como ganhar influência no Oriente Médio sendo uma expressão, uma liderança, uma referência das massas muçulmanas. Portanto, a Turquia pode exercer uma influência junto a esses grupos que tomaram o poder na Síria, pode exercer uma influência que não seja alinhada com os Estados Unidos e com Israel. Ao contrário, pode exercer uma influência que se opõe ao regime sionista e aos interesses norte-americanos na região. Isso não está ainda definido, não está clara a correlação de forças a esse respeito.